Então vamos lá, conta pra gente um pouco sobre a sua vida, sobre o que aconteceu. É um termo um pouco delicado, né, pra gente falar, mas eu acho importante a gente falar, porque, como você disse, muitas famílias passam por essa situação, né? E a gente precisa de, às vezes, ter uma identificação com alguém que passou por isso, né? E eu me espelhei em alguém que conseguiu sair pra poder ter mais força, né? E a minha história não difere muito das outras famílias, né, das outras pessoas. Eu comecei muito cedo, como você disse, né, com 13 anos. Antes disso eu morava no interior, né, morava em Tupã, numa cidadezinha, e eu vim para São Paulo, eu não me sentia muito adequado aos lugares, né, e às pessoas. Então chegou um momento que eu encontrei aquela galerinha descolada, né, que ria de tudo e que não estava nem aí para muita coisa, e eu acabei tendo uma identificação, né, e com 13 anos... Na minha escola, eu acabei experimentando droga pela primeira vez. A primeira droga que eu tive contato foi a cocaína, dentro da escola. Um amigo meu levou para a escola, fez as carreirinhas lá e eu acabei usando no banheiro. Foi o primeiro contato que eu tive, né? Depois disso eu tive contato com a maconha e comecei a usei durante bastante tempo. E assim, eu era uma pessoa que estudava, eu trabalhava com meu pai, eu fazia as coisas normais que as pessoas faziam e eu usava droga, né? A droga pra mim era um ponto que eu me sentia mais eu, sabe? Assim, era uma coisa que eu precisava usar alguma coisa pra eu ficar à vontade, pra eu me sentir adequado nos lugares. E foi sempre assim, né? Mas eu conseguia levar minha vida, trabalhar, estudar, e isso até os meus 18 anos mais ou menos, né? Eu saí com uma pessoa que, poxa vida, né? Até hoje eu tenho como irmão, né? Também teve a dificuldade com a droga, né? E a gente eu tinha maconha e ele levou o tal do crack, né? Foi a primeira experiência que eu tive. Não fumei puro, né? Foi misturado na maconha e a gente passou a noite inteira fumando. Pra vocês verem como que é a coisa, né? A gente ia sair. Em vez de sair, a gente passou a noite inteira usando o tal do mesclado, que mistura de maconha com crack, né? E dos 16 anos eu fiquei até os 19 anos sem ter contato com isso, não fui atrás, não procurei mais isso, né? Com 19 anos, a primeira, assim, eu senti o cheiro, o meu corpo identificou na hora. Do quê? Do crack. Do né? crack. Eu senti o cheiro, né, misturado com maconha, eu vi que era uma coisa diferente, mas na hora eu senti, sabe, assim, foi uma coisa que meu corpo identificou. E aí chegou no meu ciclo de amizade, eu comecei a usar o tal do mesclado, fiquei um bom tempo usando mesclado, até que um dia não tinha maconha, e a gente colocou no cigarro, não ficou legal e acabamos fumando pura. Mas quando eu usei ela pura pela primeira vez, eu percebi ali que eu ia ter muita dificuldade para sair. Meu organismo ele se identificou muito com aquilo, né? Então eu passei a usar cada vez com mais frequências, né? Nessa época eu fazia faculdade, tinha namorada, eu já estava dando aula, né, num cursinho pré-vestibular comunitário. De uma hora para outra, em cerca de 3 meses, eu estava vivendo única e exclusivamente pro uso da droga, né? Então foi muito rápido, né? Foi muito rápido. E eu fiquei um período de uns 2, 3 anos só usando, né? A minha família sempre me deu muita estrutura, né, cara? Meu pai e minha mãe, a gente vem de uma família pobre, mas bem estruturada, então eles sempre incentivaram que, né, eu e minha irmã, que a gente estudasse, né? E ali por volta dos 21 anos, mais ou menos, eu perdi totalmente o controle, né? Eu tinha um filho, né, de 1 ano, e acabei me separando da minha esposa, né, da minha companheira. E dali pra frente foi só caindo, Em que momento a sua família percebeu que você estava envolvido com as drogas? Os meus pais, eles já haviam, né, descoberto o uso da maconha, eles sabiam que eu fazia o uso do álcool com uma frequência muito grande, né? Mas já aos 13 anos ou... Não, isso aí por volta dos 17, 18 anos ficou muito evidente, né? Porque quando você entra no mundo das drogas é uma coisa que a gente conhece, né? A gente deixa de aparecer na foto, né? A gente deixa de acompanhar a família, a gente deixa, né? Acaba vivendo no mundo da droga, né? Mas como não afetava muito, sabe? Na questão do trabalho, na questão do estudo, eles tinham muita preocupação, conversavam até comigo sobre isso, mas não teve nenhuma reação assim do tipo de internar, mesmo porque meus pais não tinham contato com isso, né? Meu pai nunca usou, minha mãe também não, né?
né? Então era um mundo novo, muito preocupante para eles, né? Mas não teve nenhuma ação direta, né? Até que veio o uso do crack e eles percebiam que tinha alguma coisa de muito errado acontecendo comigo. Eles tentavam conversar comigo e eu sempre me esquivava, tudo, né? E até que chegou um ponto que eu pedi ajuda. Eu conversei com eles, expliquei que eu estava fazendo uso do crack e tudo, né? Foi um baque para minha família. A gente tentou uma internação, né? Eles conseguiram através da minha tia, né? A tia Cris, fantástica, né? Conseguiu uma clínica, eu fui, fiquei um tempo nessa clínica, depois eu saí e acabei recaindo de novo, né? Na verdade eu tentei fazer minha recuperação para voltar com a minha esposa, né? Isso é um erro para quem faz, né? Eu conheci uma programação que me ajudou demais. E essa programação, ela fala que a gente tem que fazer pela gente mesmo, né? Eu preciso primeiro gostar de mim, me amar, para depois poder desprender amor, né? E gostar das outras pessoas. Então eu fiz uma recuperação ali, né? Entrei no processo de recuperação e estava limpo há uns 3 meses mais ou menos e tentei voltar com a minha companheira. E ela disse não e eu acabei voltando direto, saí do encontro que eu tive com ela e fui direto para o uso de drogas. E ali eu acabei intensificando o uso até que ficou insustentável a minha presença ali dentro da minha casa, né? Por conta do trabalho que eu dava para meus pais, né? Eu acabava saindo, não falando para onde eu ia, ficava vários dias fora e voltava. Cheguei a pegar coisas de dentro de casa para vender e fazer o uso de drogas. Ficou insustentável, né? Até que chegou um ponto que o meu pai foi pedir ajuda, né? Meu pai, o meu herói, cara, ele de verdade, ele foi conhecer a fundo o que é o uso da droga, o que é a recuperação e o que a família pode fazer, né? Então ele me responsabilizou, que eu acho que é o correto, né? Ele disse para mim que se eu quisesse usar, que era para eu seguir meu rumo e continuar usando, para ver o que era de verdade o mundo da droga, né? Porque enquanto a família dá suporte, você tem um local para voltar quando você tá fraco, se alimentar, a pessoa não para. Talvez se meu pai não tivesse tomado essa iniciativa de falar, Adriano, se você quer isso para sua vida, então vai viver isso. Eu não vou mais financiar o seu uso de drogas. Se ele não tivesse feito isso, muito provavelmente eu estaria até hoje, sabe?